All my dead left for dead beneath the water. Hey! I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and its reckoning, either way I won't bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding, what power set me free? There is a grave that holds nobody, and now that power lives in me. There is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. Oh, there is another in the fire. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between the west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls give in. And nothing stands between us. And nothing stands between us. Come on, you sing. There is he who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. Oh, and I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the sea. And should I ever need reminding, how could you have been to me? I'll count the joy from every battle, 'cause I can see the light. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between the west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us. I can see the light. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between the west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between. There'll be another in the fire. Grandes coisas fará o Senhor por nós em 2022, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus! Enquanto uns confiam em carros e cavalos, confiam em coisas mutáveis e falíveis, nós confiamos em um Deus que é imutável e infalível, fiel à sua palavra, e nos alegramos na certeza de que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, em nossas famílias, na sua igreja e através da sua igreja em nossa cidade. Que privilégio, querido, é a gente fazer parte da igreja do Senhor. E que bênção é estarmos reunidos para cultuar o nosso Deus, unidos em um mesmo propósito, unidos em um mesmo amor,
em um mesmo espírito. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a, junto com a gente, cultuar ao Senhor. Adore, louve ao Senhor com toda alegria. Se reúne num só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, gerações se unirão. Não me entrego ao medo. Ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui. Não me entrego ao medo. Ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
salvação estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, teu reino aqui. Como o tema desse ano é Vivendo com Intencionalidade o Reino de Deus, eu queria te convidar nesse ano a pensar até mesmo no quesito oferta de maneira diferente. Tudo o que Deus tem nos dado é semente. Nós podemos semear palavras de amor, nós podemos semear nossos dons e talentos, mas nós também podemos semear no reino de maneira financeira. Então não retenha, querido, sementes nas tuas mãos. Lance essas sementes com a convicção de que nós como igreja vamos juntos, você faz parte da igreja, nós vamos juntos cultivar essas sementes com intencionalidade, na convicção de que elas vão dar frutos com a graça de Deus. Então, nós temos muitos sonhos, muitos desejos para esse ano, queremos ver o prédio completamente pronto, transformado, queremos, quem sabe, aí até o final do ano, ampliar o nosso salão de culto, trocando todo o telhado, tendo um salão com uma capacidade expandida, vamos expandir o celeiro. E para tudo isso é necessário recursos. Sonhamos com um contraturno, nós sonhamos com a contratação de outras pessoas para também servir na igreja. Então eu queria te convidar a semear e a fazer parte daquilo que Deus deseja construir através da nossa igreja local. Então oferte ao Senhor com alegria, mas também oferte ao Senhor com intencionalidade, né? Não retenha aquilo que Deus tem te dado, não retenha sementes na tua mão, porque é através delas, né, que fisicamente o reino aqui se desenvolve, tá? Então, faça isso com alegria, com liberalidade, conforme aquilo o Senhor tocar no teu coração. Amém? Veja o amor do Pai, segredo que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não sou nada diante dele. Pai, fala-me ver o que sei compara a ti. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro da nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue e a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha meu Deus, o que era e há de vir, o seu caminho prepararei na obra aqui. E em seu cavalo branco vem, do alto eu te darei o meu louvor. Contemplarei, meu Deus, e para casa eu vou. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, estamos aqui no YouTube dessa vez para eu ministrar a palavra, você ouvir, mas também nesse momento sermos mutuamente edificados através daquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Hoje nós vamos conversar, vamos falar sobre o tema desse ano. Então, se você está assistindo esse vídeo posterior à data do culto, não vou dizer que não tem problema, que melhor seria ter visto no dia do culto. Mas você vai ser também edificado de igual modo, porque esse vídeo, esta mensagem, ela é muito útil para que você entenda como nós estamos pensando como igreja o ano de 2022. Nós estamos aqui com a temática Vivendo com Intencionalidade o Reino. Esse é o nosso tema desse ano. A ideia é que a gente viva como igreja um ano com muita intencionalidade. O que é intencionalidade? É você viver um ano intenso, mas tendo intenções e sendo intenso nas coisas corretas, nas coisas do reino, não desperdiçando o seu tempo naquilo que a traça corrói, a ferrugem corrói e que até a inflação corrói. A nossa ideia é que nós, como igreja, você como família, como indivíduo, possa ser intencional, colocando energia naquilo que Deus preparou para você. Porque se você for intencional nas coisas que o Senhor preparou, se a sua família for intensa nas coisas do alto,
Nós, como igreja, como consequência, seremos intencionais no reino, aqui onde o Senhor nos plantou, na bela cidade de Pomerode, cidade que nós tanto amamos. Então nós também temos aqui a nossa visão, que eu gostaria de lembrar você, que é ser uma igreja essencial para Pomerode. Nós queremos florescer no local em que nós estamos plantados. Então o teu trabalho tem tudo a ver com o reino. Quando você caminha pela cidade, tem tudo a ver com o reino. O quanto você ama essa cidade, tem tudo a ver com o reino de Deus. Como nós vamos fazer isso? Aí vem a nossa missão: ensinar a palavra, amar pessoas e servir a nossa cidade. Então vamos voltar ao tema desse ano de 2022: ser uma igreja intencional no reino de Deus, vivendo com intencionalidade o reino de Deus. O que isso tem a ver com você? Será que ser intencional tem a ver com tua vida? Eu diria que tem, porque nós podemos ser intencionais, mesmo não querendo ser, colocando energia, dedicando tempo, fazendo cursos, morando em um lugar, se dedicando a um relacionamento que muitas vezes não é a vontade do Senhor. Então, é fundamental que você conheça o seu propósito de vida, é fundamental que você conheça o seu propósito familiar, é fundamental que você saiba o seu papel na igreja e que você coloque intencionalidade nisso. Porque Deus deseja que você tenha uma vida significativa. Deus não te criou para viver sem propósitos. Com base em que eu afirmo isso? O Senhor, o nosso Deus, não faz nada sem que haja propósito. De uma maneira técnica, nós podemos dizer, queridos, que o propósito é o motivo, o propósito é o alvo. Nós temos propósitos na nossa vida, nós temos motivos, nós temos alvos, e a intencionalidade é a maneira que você caminha para esse alvo. Muitas pessoas têm bons objetivos de vida. Eu quero ter uma casa própria. Eu desejo quitar o meu carro. Eu desejo trocar de carro. Isso estou falando de questões materiais. Eu desejo galgar no ministério. Eu desejo casar. Eu desejo fazer mais amizades esse ano. São bons propósitos. Mas muitas pessoas não colocam intencionalidade nesses propósitos. Então o tempo acaba passando, e os propósitos eles continuam sendo vistos com um binóculo, né? Eles continuam sendo vistos à distância, porque você não colocou intencionalidade, você não caminhou, você não foi intenso naquilo que você se propôs a conquistar. Então, uma vida intencional, em primeiro lugar, é uma vida que tem propósitos, é uma vida que tem metas, mas é uma vida que, além de propósitos, além de metas, é uma vida carregada de muita intenção, de muita paixão no caminhar. É uma vida carregada de ações, execuções e de também privações que vão te conduzir para as metas e propósitos. Contudo, como eu já falei, muitas pessoas possuem metas, propósitos e até mesmo intencionalidade que não vem da parte do Senhor. Então acabam dedicando tempo para aquilo que não vem da parte de Deus. E eu queria te contar uma coisa. Quanto mais você dedica tempo para aquilo que Deus não te criou, mais tempo você perde de viver aquilo que Deus te criou para viver. Então, quanto mais você vive o que não era para você estar vivendo, menos você vive o que você era para viver. Esse ano, nós como igreja queremos que você como indivíduo viva aquilo que Deus preparou para a tua vida. Mas nós também queremos que a sua família viva os propósitos familiares e que nós como igreja vivamos aquilo que Deus nos destinou a viver e a ser para o nosso município, no contexto missionário, no contexto global, no contexto de missões, eu posso também dizer no contexto teológico nacional, através de posicionamentos, enfim. Deus deseja que nós sejamos pessoas que deixam marcas profundas por onde passam. Você corre um sério risco de viver a vida sem deixar marcas profundas. Mas você também corre um sério risco de deixar marcas que não precisava ter deixado.
Então eu te convido nesse ano a embarcar comigo num ano de, eu posso dizer, quem sabe uma grande aventura, onde nós vamos correr atrás daquilo que o Senhor preparou para nós, para deixarmos marcas profundas que Ele nos pediu para deixar. Marcas de bênção na vida das pessoas que nos cercam. Deus te criou para ser uma pessoa de propósito. Deus te criou para ser intencional. E o Senhor te criou para viver com intenções, ações e privações corretas. Então, querido, nosso desejo, como eu estou sendo aqui bem enfático em dizer, esse ano é ser uma igreja intencional. Uma igreja que coloca energia naquilo que Deus nos compeliu a colocar energia. Não uma igreja que desperdiça energia, tempo, recurso, naquilo que o Senhor nunca nos pediu. Nós queremos ser uma igreja intencional, mas para isso precisamos ter famílias que entendam o propósito de Deus. E para isso você, como sacerdote do lar, precisa entender o propósito de Deus para você. Você, esposa, precisa ser uma esposa intencional. Você, filho, precisa ser um filho intencional no contexto familiar. Eu tenho convicção de que esse ano, 2022, vai mexer com a tua história, vai mexer com a tua vida e vai mudar a maneira que talvez você vem vivendo até aqui. Você está pronto para se tornar alguém que sabe pelo que vive? Talvez você fique triste por descobrir que estava vivendo pelas motivações erradas ou colocando energia em coisas erradas, mas essa é uma tristeza boa. Pior será descobrir isso no fim da vida, né? Você vai deixar marcas, eu tenho certeza, profundas onde você está plantado. Eu gostaria de ler, meditar com você em Gênesis capítulo 12. Então, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí comigo nesse momento. Gênesis capítulo 12 é um texto, um dos vários textos da Escritura Sagrada que nos ensinam a viver de maneira intencional. Para você ser intencional, para você ser intenso na concretização dos propósitos de Deus para você, é necessário que você tenha uma metodologia, né? Brasileiro muitas vezes não gosta de método, mas sem método nós muitas vezes não chegamos muito longe, porque o método geralmente ele é desenvolvido, ele é ao menos compilado, escrito por pessoas que já trilharam o caminho, então nós não precisamos inventar a roda. Uma boa metodologia faz bem. Mas também, para ser intencional, é necessário almejar as coisas certas. Então você precisa saber aquilo que Deus tem para você, conhecer o propósito, conhecer o final, né? Vamos dizer que a intencionalidade é o caminho e o propósito seria o final. É necessário você saber para onde Deus está te levando, o que Deus tem para a sua vida. Mas não adianta você saber o final, não adianta você ter uma boa metodologia se você não for uma pessoa de ação, se você não se tornar alguém que toma decisões, que toma ações, decisões que impactam diretamente na rotina, na vida, nos relacionamentos. Então, viver com intencionalidade é viver tomando decisões que impactam na nossa vida, né? Então é necessário você se tornar alguém aí de ação, e isso tudo certamente vai te tornar aí um protagonista da própria vida, tá? Gênesis capítulo 12, texto muito conhecido, diz assim, a respeito de Abraão: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, dos meios dos seus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos parar por aqui? Antes de Abraão, eu poderia dizer que outras pessoas na Bíblia viveram com intencionalidade, né? Antes dele tem um personagem que ficou muito conhecido, Noé, né, por construir uma arca. E pensa num homem que colocou intenção, energia no seu propósito, alguém que sabia o que Deus estava requerendo dele, que sofreu chacota, que investiu anos e anos e anos talvez em algo que demorou tempo a fazer sentido, mas quando fez sentido, certamente ele olhou para o alto e viu: glória a Deus, porque eu escutei o Senhor, e isso salvou a sua vida, isso nos salvou como humanidade.
Isso foi bênção para as nações, e Noé deixa marcas profundas na história da humanidade através da sua intencionalidade. Davi, desde moço, tinha muita intencionalidade naquilo que ele almejava ser, naquilo que o Espírito Santo queimava no seu coração. O próprio Senhor Jesus, quando veio à Terra, veio carregado de muita intencionalidade. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele sabia exatamente para quem ele veio, por que ele veio, ele sabia onde ele deveria estar, a hora que ele deveria estar. Ele não gastava energias com coisas desnecessárias, então ele ali se torna alguém, um homem que deixa as marcas mais profundas da história, porque foi o homem que conseguiu, ser perfeito na intencionalidade. Nós temos na vida do apóstolo Paulo alguém que programa suas viagens, suas rotas missionárias de maneira intencional. Então ele também deixa marcas profundas na história, exercendo intencionalidade. Quantas marcas você já deixou onde você está plantado? No seu trabalho você tem sido intencional, a sua vida, a sua família, você no contexto de igreja, você é ou não intencional? Ao olharmos para a vida de Abraão, a primeira coisa que nós aprendemos no primeiro versículo é aquilo que eu chamo de metodologia. Então disse o Senhor a Abraão. Aí nós temos a metodologia de Deus para a vida de Abraão. É importante você saber que metodologia, o caminho das pedras, muitas vezes ela vai ser uma metodologia para uma pessoa, outra metodologia para outra pessoa. Nós não podemos ouvir conceitos enlatados. Nós aprendemos certamente ouvindo pessoas, ouvindo histórias, mas Deus tem uma metodologia para você. Isso não te exime de conhecer métodos, isso não te exime de estudar, isso não te exime de conhecer a própria vida, mas Deus tem algo para você. Eu acho interessante a figura, de um corredor de Fórmula 1. Existe pneu, mas existe o pneu para o dia de chuva, existe o pneu para um asfalto quente, existe um pneu para um asfalto não tão quente, e a escolha do pneu adequado, ele faz toda a diferença para a corrida. Existe o pneu, mas é necessário você conhecer os pneus, sim, mas existe um pneu para cada contexto. Então, no contexto de Abraão, a metodologia do Senhor para Abraão envolveu sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do pai, e ir para a terra que Deus iria lhe mostrar. Toda a metodologia envolve onde você está, para onde você vai. Isso é geral, onde você está. É importante você reconhecer onde eu estou. E é importante você saber onde eu vou chegar. Então você conhecer com o Senhor e conhecendo no dia a dia, sendo guiado pelo Espírito, traçando essa intencionalidade que vai te levar até o propósito final, até a terra que Deus vai te mostrar. Dentro da metodologia, eu tirei a figura de linguagem dos pneus. Existe pneu, como eu falei, para chuva, para o dia quente, para o dia não tão quente. Mas uma coisa é fato, todo carro de Fórmula 1 precisa de pneus. Existem coisas que são gerais, existem coisas que fazem parte da existência do ser humano. Existem critérios na parte metodológica de viver uma vida intencional que são para todos. E essas questões estão tratadas na Bíblia. Existem questões que são gerais. Então é importante que você as conheça e durante esse ano nós vamos explorar essas questões. Mas Deus é um Deus de método, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que quando fala conosco, Ele não nos deixa perdidos em meio ao oceano, sem ter uma bússola. Deus, Ele é o Deus que Ele nos dá um método. Para Abraão, ele foi muito específico e Abraão precisava ter intencionalidade nas coisas certas. Então aqui eu posso te dizer qual é a metodologia certa sem te dizer a metodologia. Sabe como é que eu vou fazer isso? Simplesmente te dizendo que a metodologia certa é a metodologia que vem do alto. Eu sei e estou descobrindo a metodologia certa para a minha vida, mas existe algo do alto para a sua vida. Você não pode se espelhar na vida do outro, na metodologia do outro, ou em livros de coaching. Você deve entender aquilo que o Senhor tem para você.
Isso dá muito mais trabalho do que você pegar algo enlatado, algo pronto, algo genérico. Mas isso te evita muito mais trabalho lá na frente de ter que depois voltar consertando, às vezes, uma vida de desastre. Né? Aqui no texto nós lemos no versículo 1, então o Senhor disse a Abraão. Abraão ouviu uma metodologia de Deus. No texto que nós estamos lendo, no versículo 2 e no versículo 3, diz que Deus faria de Abraão um grande povo, o abençoaria, tornaria famoso o seu nome, que ele seria uma bênção, ele abençoaria os que abençoarem Abraão e iria amaldiçoar os que amaldiçoarem Abraão, e que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. A metodologia de Deus nos conduz a uma vida de bênção. Quando eu vivo nos critérios da palavra de Deus, existem critérios específicos, como eu falei, que vão ser específicos para você, existem critérios, e a grande maioria, critérios genéricos que estão amplamente abordados nas Escrituras, princípios da palavra de Deus que são para todas as pessoas, métodos que Deus deixou para todos. Quando você vive esses métodos, quando você vive esses princípios, você tem uma vida de bênção e você se torna um abençoador. Quem não deseja ser um abençoador? Uma vida intencional é uma vida de bênção, é uma vida de bênção para si, uma vida de bênção para a família. Imagina você no seu casamento ser um marido intencional em fazer a sua esposa feliz. Imagina você, enquanto pai, ser um pai dedicado em forjar o caráter de Cristo no coração dos filhos. Você vai colher bênçãos. Seus filhos vão colher bênçãos e é necessário que você coloque intencionalidade nessas ações, paixão. É necessário que você se esforce naquilo que necessita esforço. Muitas vezes nos esforçamos para questões secundárias, mas é necessário você reconhecer primeiramente onde é que você deve colocar sua energia, o seu foco, e uma vez reconhecido este local, você deve então ser intencional. Abençoarei os que o abençoarem. Isso diz que também as pessoas à nossa volta, elas são abençoadas por estarem convivendo conosco. Pessoas intencionais abençoam o seu local. Você que trabalha talvez numa fábrica, você que se relaciona com pessoas, enfim, você abençoa o local em que você está. A Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Nós somos chamados para ser bênção. Nós também temos aqui o versículo 4, que diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Uma das coisas que nós também precisamos pensar quando nós falamos de uma vida intencional é que é necessário ter, como eu falei antes, ação, atitude. Não adianta você ter uma boa ideia, ter um bom plano, não adianta você ouvir de Deus uma boa metodologia, não adianta você conhecer na palavra os princípios cruciais e você não praticar. Abraão partiu, diz o versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão tomou uma atitude. Abraão não ficou ouvindo o Senhor e ficou deixando a vida passar. Ele toma uma atitude. Esse ano é um ano onde eu te convido como pastor a tomar atitude. A tomar atitudes quando você ouvir a voz de Deus. A tomar atitude quando você enxergar princípios na palavra de Deus que até então você não conhecia, mas princípios que obedecê-los vai lhe custar caro. Mas é necessário tomar atitude, porque eu conhecer algo, mas eu não tomar atitude diante do que eu conheço, não transforma a minha vida. O que transforma a minha vida é eu tomar atitude diante daquilo que eu conheço. Abraão, diz o texto também, tinha 75 anos quando saiu de Harã. Você sabe qual que é o dia que você deve começar a ser intencional? É hoje. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Não era o cara mais novo da sua região, não era o cara mais velho, mas certamente muitos anos já haviam se passado. Nunca é tarde demais para começar a ser intencional.
Nunca é tarde demais para começar a viver da maneira certa. Hoje nós vivemos uma época onde o relativismo cultural ele toma conta. Não existe certo, não existe correto. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua maneira de viver. Isso é uma falácia. Deus tem uma maneira de viver para cada um de nós em coisas específicas e nas maiorias das questões da vida, na maior parte das questões da vida, existe sim uma maneira correta de se viver. Então, não é tarde demais para você começar a viver do jeito certo e a colher bênçãos por isso. Não é tarde demais para você começar a plantar boas sementes e a ter uma boa colheita ao longo da vida. Então, Abraão, ele toma uma atitude. Ele não fica filosofando com a sua vida, com a sua situação, ele não fica filosofando com os seus problemas. Ele, com 75 anos, toma uma atitude, parte e vai em direção aos propósitos de Deus, sendo extremamente intenso, intencional naquilo que o Senhor estava colocando diante dele. Eu te convido a viver esse ano de maneira intensa. Eu te convido a viver esse ano de maneira intencional. E como pastor, o meu desejo é que nós, como igreja, venhamos a viver com intencionalidade o reino de Deus. Porque se nós formos intencionais aqui, nós seremos luz para a nossa cidade, nós seremos bênção. Se você for intencional na sua vida, você irá acender uma candeia, irá iluminar o seu trabalho, os seus clientes, você irá iluminar o contexto que você vive, a sua família. Mas se você não tomar atitude, se você não buscar colocar energia e intencionalidade nas coisas de Deus, provavelmente talvez mais um ano que vai se passar, onde você não verá bons frutos, não verá uma boa colheita, onde você não deixará marcas profundas. O meu convite é para que 2022 seja um ano onde você e eu deixemos aí marcas profundas no nosso contexto. Que Deus te abençoe, que nós sejamos aí uma igreja intencional, uma igreja que vive com intencionalidade nas coisas do alto, colocando energia, recursos, tempo, paixão, zelo, amor naquilo que o Senhor tem separado para nós. Vamos juntos passar esse ano aí descobrindo o que Deus tem separado para nós em cada uma das áreas da nossa vida. Hoje, você conheceu o conceito de intencionalidade. Seja intencional. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir para Ele te mostrar. Comece a pedir para Ele te mostrar os conceitos gerais, os princípios da palavra, mas também as coisas especiais que Ele preparou só para você. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de, através da Tua palavra, te conhecer. Mas também temos o privilégio de, através do Senhor e da Tua palavra, de nos conhecer. Faz de nós, Deus, pessoas intencionais. Não pessoas que vivem, Deus, perdidas, mas pessoas que sabem para onde estão indo e caminham com alegria e grande gozo, sabendo que o Senhor tem prazer nisso. Nos abençoa, Deus, nessa missão de sermos uma igreja intencional. Deus, seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, só Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, só tu és Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, só tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E aí, gente, vamos agora aos nossos avisos, presta muita atenção. Semana que vem, como é que nós vamos proceder como igreja? Culto presencial, aí às 9 e às 19 horas,
Se você tem algum sintoma relacionado à gripe ou à Covid, eu peço aí encarecidamente para que você não venha no culto, que você se cuide em casa. Você que vai vir ao culto, faça uso de máscara durante toda aí a sua permanência aí nas dependências da igreja. Use álcool gel. Nós estamos com uma nova variante, todo mundo assiste televisão, sabe o que está acontecendo e infelizmente, muitas pessoas na cidade já foram aí infectadas pelo Covid e nós estamos vivendo um novo contexto aí a nível municipal. Eu não gostaria que pessoas da nossa igreja viessem aí a ter que necessitar de hospital, internação, coisas do tipo, principalmente por causa de um descuido nosso, né? Então vamos nos cuidar. Então venha para o culto, tá? Nessa semana que passou nós optamos por não cultuar presencialmente porque muitas pessoas chegaram de viagem, cremos que isso foi prudente, mas semana que vem culto presencial, mas venha aí obedecendo os protocolos, beleza? As nossas atividades como igreja, elas vão ter aí continuidade, como vinham tendo ano passado, culto de doutrina e as demais programações, como por exemplo o GC, a partir do mês de fevereiro. Então já vá orando por isso, prepare o seu coração. Outro aviso, dia 9 de fevereiro nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde será prestado contas a respeito de todo o ano aí físico 2021. Então você que é membro da igreja, venha na Assembleia. Essa é uma convocação, é importante que você venha para que a gente tenha quórum para tomar decisões aí que vão refletir durante todo o ano de 2022 e algumas até 2025. Então, conto com a tua participação. Esses são os nossos avisos. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana no nome de Jesus. Se proteja, seja bênção, seja intencional. Ame as pessoas, sirva pessoas, ame a Jesus acima de tudo e que Deus seja contigo e com a tua família. Vamos orar? Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a cada um que frequenta a nossa igreja e que o Senhor, Deus, possa fazer de nós, Deus, sementes que dão frutos, Deus, a 30, a 60 e a 100 por um. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Valeu! If ever a song